Bom dia. 2 Pedro 3, a partir do versículo 14. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livre de culpas diante dele. Quanto a nossa esperança, nosso objetivo é o Senhor. Nós aguardamos o juízo, nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, nós aguardamos no Senhor para sermos salvos por ele. Sabemos, quando nós estivemos meditando esse dia, falando sobre tudo que irá acontecer no dia do juízo. Enquanto isto, nós temos que procurar viver em paz e em conformidade com a palavra de Deus. Nós temos que procurarmos viver em santidade. Porque, caso contrário, nós vamos padecer. Não vamos pensar que, não, agora é o dia de juízo, nós vamos... Descanso, não. Nós lemos esses dias agora, o sofrimento é muito pior. Então, se nós realmente queremos ir para o descanso do Senhor, então nós temos que viver agora em paz. Nós procurarmos viver em santidade, procurarmos viver em conformidade com a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Porque se nós não vivermos em conformidade com a palavra de Deus, se nós não estivermos praticando santidade, nós não iremos para o descanso eterno. Iremos padecer, iremos sofrer. Versículo 15 diz assim: considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Pedro lembra, olha, vocês têm que lembrar do amor de Deus, da bondade de Deus, da paciência de Deus, e viver em conformidade com esse evangelho para ser salvo. Aí ele lembra, falou, olha, Paulo já tinha escrito, pregado para eles, né, já tinha mandado algumas cartas, nós sabemos disso, de acordo com a sabedoria que Deus deu a Paulo. Paulo era um homem sábio, que Deus o fez sábio. Era um servo verdadeiro. Ele ministrava, ele ensinava, ele alertava, ele exortava, sempre de acordo com a palavra de Deus. Versículo 16 ele continua falando, ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nela sobre estes assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha, Paulo tem escrito, de acordo com a sabedoria que Deus deu, e ele não cansa em todas as cartas, todas as epístolas, né? Ele sempre fala sobre este assunto. Ele sempre fala sobre a salvação. Ele sempre exorta
para viver em santidade, para praticar a santidade. Ele sempre está fazendo isso. E nas cartas, que a maioria de nós conhecemos elas, que estão aqui na Bíblia, as cartas de Paulo, tem assuntos que são mais difíceis de entender, por exemplo, pessoas totalmente leigas, que não conhecem o Senhor. E que naquela época, e hoje também, as pessoas usam, distorcem a palavra de Deus, assim como distorcia naquela época, os ensinamentos de Paulo e todas as escrituras, como Pedro fala, e as demais escrituras para a própria destruição deles. Essa que é a questão. Nós não vamos tomar muito cuidado. Eu sempre lembro a você, só a gente não fica preso em um versículo, não. Pega um versículo aleatório e transforma aquilo com uma palavra. Não faça isso. Procure viver de acordo com o que a Bíblia está. Então pega ela, leia todo o texto, não tira texto do contexto. Entenda todo o assunto. Não fique ali como se fosse tipo ali parte do livro de Provérbios, ali que você tira, um provérbio é esse aqui. Não! Leia todo o contexto. Para entender e colocar em prática. Mas não procure ler a Bíblia para que você encontre somente coisas agradáveis, não. Mas ao contrário, ore antes de você ler, deixa o Senhor, deixa o Espírito Santo te guiar, deixa ele revelar, deixa ele mostrar. Versículo 17 fala, sendo assim amados irmãos, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Vamos tomar cuidado. Eu constantemente estou alertando para que eu tome cuidado com onde estão indo, que tipo de congregação você frequenta, que tipo de pessoa é o líder, é o pregador desta congregação, quais os tipos de pessoas frequentam esta congregação. Pastor, são todos irmãos, dão glória a Deus, oram, choram, tem revelação, tem isso. Tá, mas não é isso que nós queremos saber. Falando do comportamento. Comportamento não é só na igreja, não. Fora da igreja. Como a igreja está cheia de pessoas fofoqueiras. A igreja está cheia de pessoas divorciadas em segundo casamento. A igreja está cheia de pessoas estelionatárias, mentirosas. Que tipo de oração se faz? São orações legítimas, verdadeiras, ou afrontas a Deus? Porque tem muitos lugares que estão afrontando ao Senhor, que tem um tal aí agora de determinar a bênção, ou seja, é afronta legítima a Deus, ou está determinando a Deus o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, aqui ele deve abençoar, como abençoar e a hora de abençoar. Eles determinam. O que acontece no templo está de acordo com a palavra de Deus? Pastor, lá tem comércio, eles vendem alguma coisa, mas é para ajudar a igreja. Não pode. Lá tem. Eles fazem um sorteiozinho. Não pode.
Ah, lá tem uma lanchonete, uma biblioteca, um lugar para vender lembranças. Não pode. Não pode existir quaisquer espécie de comércio nos templos. As pessoas, todos nós devemos buscar ir à igreja, nós somos pecadores, errando quando nós vamos. O que nós não podemos é permanecer no erro. Se a igreja está cheia de pessoas que vivem na prática do pecado, está errado. Nós não podemos estar neste meio. Não podemos viver neste meio. Temos que compreender que tipo de evangelhos estamos vivendo. Será que somos legítimos? Ou nós gostamos de ouvir pregação que Deus vai te dar, Deus vai te dar. Deus vai abençoar daqui, abençoar dali. Mas nós não vemos pregação de santidade, a cobrança para as pessoas viverem santificação. Ou só existe a pedição de dinheiro? Toma cuidado. Mas você está somente ali. Você é um cristão somente ali na igreja. Você é um religioso somente, mas não é salvo. Então, versículo 18 fala: e antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Tem que procurar assim, nós temos que crescer. Como nós crescemos? Conhecendo Ele. É no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu conheço o Senhor? É lendo, meditando. Eu vou crescer, eu vou conhecer o Senhor se eu estiver meditando na palavra dele. Ah, pastor, eu oro, ele fala comigo. O Senhor fala comigo na oração. Mas se quer conhecer, vem para cá. Se você não conhecer ele aqui, porque aqui ele se revela de maneira clara quem ele é e o que ele espera de cada um de nós. Está aqui. Para todos nós. Basta querer. Tá bom? Muito bem. A ele, né, seja glória agora e no dia eterno. Amém. Nós concluímos a segunda carta de Pedro e amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade lendo a partir da primeira carta de João. A primeira carta de João, capítulo 1. Faremos isso amanhã, querendo Deus. Todas as dúvidas esclarecendo na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe.